Sejam bem-vindos à Democracia Central, onde você irá enriquecer através da educação. Eu sou o professor Vitor Pires e o tema de hoje é que a justiça no país pode mudar completamente. Isso porque assume um novo presidente no Supremo Tribunal Federal, o STF, o Edson Fachin. Edson Fachin é um juiz que já tem um tempo considerável de casa. Ele já está há 10 anos no STF, foi indicado pela ainda então presidente Dilma Rousseff. E ele é um juiz bem diferente dos demais juízes do STF. Um juiz quieto, bem silencioso, ou seja, ele não dá entrevistas para jornais, ele não tem redes sociais e, a princípio, devo frisar, esta é uma característica desejável para a justiça dos países. Segundo o jurista John Hart Ely, a justiça de um país, ela só funciona quando a população acredita que ela é imparcial. E para a população acreditar que a justiça de um país é imparcial, ela não pode conhecer quais são os gostos pessoais daqueles juízes. E no momento em que o juiz fica dando entrevista, ele fala seus posicionamentos políticos, os seus posicionamentos pessoais sobre algo, ele deixa que a população daquele país saiba um pouco mais sobre ele, e os julgamentos desses juízes passam a ser vistos não mais com aquele olhar do o juiz está decidindo com base nas leis daquele país. As pessoas passam a olhar para o juiz como ele está decidido com base naqueles gostos pessoais dele. O Edson Fachin, ele é bem diferente, por exemplo, do Gilmar Mendes, que é um juiz do STF que organiza eventos internacionais onde empresários que têm ações que estão sendo julgadas no STF são convidados como palestrantes para esses eventos. É a total quebra da noção de imparcialidade. O Roberto Barroso já deu diversas entrevistas para a imprensa falando sobre posicionamentos políticos. Ele até falou, por exemplo, que concorda com a condenação do Bolsonaro. E não que as pessoas não devam ter uma opinião pessoal sobre isso, mas o Barroso ele ainda pode julgar esse caso se esse caso for a plenário, ou seja, se todos os juízes do STF tiverem que votar. E antes de votar, ele já está dando o seu posicionamento. Uma diferença ímpar entre ele e outros juízes do STF é que, no geral, o Fachin não costuma fazer parte da maioria. Vez ou outra, ele está ali sendo contrário às maiorias que são formadas. Por exemplo, no julgamento sobre novas regras para a internet. Para quem não sabe, a internet já está com novas regras, elas foram instituídas pelo STF, e para quem quiser saber quais são, basta acessar a minha página no Instagram, é o @professor Vitor Pires, lá tem um vídeo completinho explicando todas as mudanças. O Fachin, ele votou contra a instituição de novas mudanças formuladas pelo STF. Um dos casos mais emblemáticos nesse sentido é que o Fachin tentou salvar a Operação Lava Jato. O Fachin, ele disse: tudo bem, aceito que o Tribunal de Curitiba, tribunal utilizado pelo Moro para condenar o Lula, não tinha competência suficiente para julgar o Lula. O julgamento deve ocorrer no Tribunal de Brasília. A grande ideia do Fachin de tirar a competência de um tribunal e transferir para outro é que as provas que foram utilizadas pelo Tribunal de Curitiba poderiam ser utilizadas pelo Tribunal de Brasília, ainda que todo o processo do julgamento do Lula voltasse do zero. Só que o Fachin foi derrotado porque depois o STF fez um outro julgamento que declarou o Moro um juiz parcial, ou seja, ele já tinha uma posição formada para condenar o Lula, então anulou todas as provas que o Moro colheu. E uma coisa interessante que vale a pena ser comentada é que em seu discurso de posse, o Fachin disse dar à justiça o que é da justiça e dar à política o que é da política, fazendo uma analogia com aquela célebre frase: dai a César o que é de César. Eu acredito que o recado que o Fachin quis passar foi que vai tentar afastar o STF da briga política que tem envolvido o Congresso e o governo Lula. Acho impossível, acho improvável, porque o STF já está intrinsecamente ligado a diversos anseios políticos, tanto do Congresso quanto do governo Lula. Todavia,
vale ressalvar que se o Fachin for minimamente parecido com o juiz que ele estava sendo em defesa da Operação Lava Jato, por exemplo, nós podemos ver uma diferença na justiça brasileira substancial nos próximos anos. Está no STF, por exemplo, investigações sobre desvio de verbas dos congressistas e tantas outras questões que podem colocar muito congressista na cadeia, muita gente da elite brasileira na cadeia. Então, se for um juiz comprometido com a ética de trabalho, pode ser um presidente de STF que vai mudar os rumos do país. Pode fazer com que a justiça do país ganhe rumos diferentes, inclusive na parte de austeridade fiscal, ou seja, de compromisso com a boa economia do poder de justiça brasileiro. Ele pode, através do STF e do Conselho Nacional de Justiça, fazer com que os tribunais inferiores do Brasil passem a economizar mais dinheiro, tentar ser um juiz que luta contra privilégios de outros juízes. Acho isso um pouco difícil também, um pouco improvável, mas quem sabe, ele mesmo disse que preza pela austeridade fiscal, então só nos resta acompanhar. E bem, esta é apenas a minha análise de cenário político. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, curta, que vai ajudar bastante. Comente à vontade o que você pensa. Lembra de compartilhar, se inscrever no canal, que é muitíssimo importante. Ativar a notificação, porque você não vai perder nenhum outro conteúdo que nós iremos postar. E ainda irá sinalizar para o YouTube que esse é um conteúdo que vale a pena ser consumido, que vale a pena ser replicado para mais usuários. E dessa forma nós vamos criando uma nação cada vez mais inteligente, cada vez mais engajada politicamente. Então muito obrigado pela atenção que você deu até aqui e até a próxima resenha.